Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Batman Returns, Batman no Retorno, filme de 1992 dirigido por Tim Burton. Antes de falar especificamente sobre o filme, eu só queria compartilhar com vocês sobre como a minha visão sobre esse longa foi modificada ao longo dos anos. Porque de vez em quando me perguntam aqui no canal, você já mudou de opinião sobre um filme que você não gostava, passou a gostar e vice-versa? E a resposta é sim. Claro, isso é natural. Tem filmes que acabam ficando melhores, tem filmes que acabam frustrando um pouco. Isso tudo você tem que levar em conta, claro, a sua própria experiência de vida e a bagagem que você acumula ao longo dos anos. Então, tranquilo. Digo isso porque eu não gostava de Batman Returns até alguns anos atrás. Só que hoje em dia eu noto que várias das críticas que eu faria anteriormente seriam um tanto quanto injustas com a própria proposta do Tim Burton. Pessoal, existem questões de roteiro e de desenvolvimento de personagens que realmente não me agradam nem um pouco e eu vou compartilhar isso com vocês nesse vídeo. Mas nós estamos falando aqui de um filme com um bom trabalho técnico e mesmo que eu discorde de várias questões criativas e decisões tomadas aqui, eu respeito que o Tim Burton correu riscos. E você tem que fazer essa análise olhando para o contexto da época. Em 1989, pouco depois do lançamento de Batman, a Warner sabia que ela teria tudo para produzir uma continuação. Aí você tem que levar em conta, claro, o grande resultado de bilheteria que superou todas as expectativas do estúdio na época e era um projeto de risco também que não tinha retorno garantido. E o próprio impacto no personagem, seja nos quadrinhos, seja com marketing, com bonecos, etc. O problema de tudo isso é que o Tim Burton não parecia disposto a aceitar a responsabilidade de produzir uma sequência, e no final de 1989, a própria Warner passou por uma reformulação interna e existe um outro episódio que é pouco discutido quando a gente faz análise de Batman Returns, mas que eu acho que é fundamental para compreender o rumo desse filme. Em 1989, a Sony comprou a Columbia e chamou Peter Guber e Jon Peters para coordenar a expansão do estúdio no mercado de Hollywood. Os dois tinham sido produtores de Batman de 1989 e na época o Tim Burton tinha reclamado bastante porque ele notava que os produtores tinham uma grande interferência criativa no projeto. Durante as negociações com a Warner, o Tim Burton exigiu maior controle criativo e com a saída dos dois ele acabou conseguindo isso, tanto é que além de diretor, ele volta para Batman Returns como produtor. Isso é muito importante porque aqui o Tim Burton teve a garantia que ele teria total espaço para desenvolver as suas próprias ideias. Ele não precisava seguir aquela pressão que já existia no começo dos anos 90 para criar um Batman para toda a família, como ocorreria mais tarde. Além dos produtores, vários profissionais que trabalharam, por exemplo, na parte técnica do filme de 1989 não retornaram para o filme de 1992. O longa também teve um processo de escrita de roteiro um tanto quanto conturbado, na medida que o projeto original escrito pelo Sam Hamm, que tinha o título de Batman 2, não agradou Tim Burton, não agradou também os executivos da própria Warner. O Burton chamou o Daniel Waters para fazer todo o roteiro novamente, isso sem contar um processo subsequente para polimento de roteiro e exclusão de narrativas secundárias e de personagens que teriam pouco espaço de tela. Um dos personagens cortados, por exemplo, foi o Robin. Na época, a Warner preferiu guardar para outro filme e todos sabemos o que ocorreu a seguir. Dito isso, eu considero Batman Returns um filme que explora o que eu chamo de brega contido, seja nas motivações ou seja no desenvolvimento da história. Você pode perguntar, mas por que brega contido? Por que não brega? Por que não ridículo? Bom, vários dos elementos explorados na construção da história do filme de 1992 eu acredito que seriam alvo de chacota com qualquer outro diretor. Só que como nós estamos falando de Tim Burton, com conceitos que ele criou no filme de 1989 e que ele acaba seguindo aqui também, isso acaba para mim fazendo sentido mesmo que cause controvérsia com os fãs. No filme, Gotham é ameaçada pela aliança do maquiavélico Pinguim, interpretado por Danny DeVito, e Max Shreck, interpretado por Christopher Walken. Apenas Batman, interpretado por Michael Keaton, pode impedir a dupla, mas ele também acaba se preocupando com a aparição da misteriosa Mulher Gato, interpretada por Michelle Pfeiffer. Uma das coisas que eu mais gosto de Batman Returns é o trabalho de trilha sonora feito pelo Danny Elfman, porque sempre em continuações, quando você mantém o responsável pela trilha, ele poderia apenas reciclar o trabalho original, no caso do filme de 1989, ou ele poderia apostar em algo completamente novo que não teria o mesmo ritmo. Eu acho que ele encontra um equilíbrio muito bom aqui. Uma coisa que o pessoal geralmente elogia no filme de 1992 é a direção de arte. Talvez aqui eu seja uma opinião do contra, porque eu acredito que existe uma pequena queda de nível quando a gente compara com o projeto original.
algumas cenas contam com cenários incrivelmente vazios, sem vida. E quando você pega a história de produção de Batman Returns, você rapidamente nota o porquê. Naquele período, a Warner implementou um teto de gastos, ou seja, a companhia decidiu não realizar investimentos adicionais quando uma determinada área artística já tinha gasto o valor previsto no orçamento, salvo algumas exceções. Isso porque os cachês foram muito maiores e também eles tiveram que construir todos os sets em Los Angeles. Por isso eu considero o design da Gotham do Anton Furst, que foi reconhecida com o Oscar, melhor do que o design da Gotham do Bo Welch de 1992, apesar de acreditar que o diretor de fotografia, o Steven Chapsky, tem um bom trabalho e que ele tenta explorar o máximo possível dessa Gotham gótica do Tim Burton. Mas eu noto uma evolução no que diz respeito ao restante da ambientação, uma maior atenção aos detalhes, seja nos efeitos especiais, seja também na maquiagem e vestimentas. Eu penso que o trabalho do elenco de Batman Returns é muito bom. O Michael Keaton acaba não sendo destaque porque divide o tempo de tela, e com isso a estrela acaba sendo Danny DeVito, com essa caracterização estranha e controversa de Pinguim. Bom, vamos ao que não me agrada, e aí cada fã tem a sua opinião, tem pessoas que concordam totalmente com a visão do Burton, tem pessoas que têm várias restrições ao desenvolvimento de Batman Returns. Primeiro ponto, o protagonista do filme, Batman do Michael Keaton, não tem sequer o mesmo cuidado do filme de 1989. E aqui eu até poderia desenvolver o argumento de como eu não gosto como Batman mata nesse filme, mas aí tudo gira em torno da questão criativa do Burton. O fato é que as pessoas que participaram do processo de construção do roteiro de Batman Returns hoje em dia apontam essa como uma falha de produção, eles teriam explorado essa relação do Batman com a morte de uma outra maneira. Porque eu acredito que se ele vai matar alguém, ele precisaria de uma grande motivação ou de uma justificativa muito bem trabalhada, até mesmo levando em conta a tradição dos quadrinhos. É verdade, no entanto, que nos próprios quadrinhos você encontra argumentos para defender o Burton. O que eu admiro nisso tudo, mesmo discordando desse ponto criativo, é que o diretor correu riscos. Ou seja, não existe uma ruptura do ponto de vista criativo, essa é uma sequência que faz jus ao filme de 1989. Um outro problema que eu noto em Batman Returns é a dificuldade que o roteiro tem para direcionar sua história. Isso ocorre pelo alto número de personagens relevantes e pela alternância de narrativas, fora questões secundárias abertas que são meramente exploradas em duas linhas de diálogo. O grande problema para mim é que o filme não consegue um bom equilíbrio com seus três grandes personagens, Mulher-Gato, Pinguim e Batman. O Michael Keaton, por exemplo, está muito apagado nesse filme, e um outro ator que sofre com essa indecisão do roteiro é o Christopher Walken, um personagem muito interessante, mas com um aproveitamento muito limitado. A Michelle Pfeiffer foi uma grande escolha e eu lamento que o spin-off com ela nunca tenha sido realizado. Eu penso que a ideia era boa e que ela conseguiria sustentar um filme próprio, porque Batman Returns abre espaço para isso. Levando em conta a mudança de opinião que eu falei no começo desse vídeo, hoje em dia eu gosto de como Burton trabalha com as histórias de origem em Batman Returns. Antigamente eu reclamava que não era realista, que era exagerada demais, mas a definição do brega contido é boa nesse caso. A grande questão aqui é que você olha para os filmes do Tim Burton e você consegue ver uma identidade. Sabe, você consegue falar o seguinte, poxa, essa é uma sequência. Mesmo que você discorde da construção de personagens, mesmo que você discorde do argumento do Burton, mas tem um trabalho sonoro muito bom, tem um trabalho visual muito bom e mesmo com as diferenças criativas tem coerência. E é justamente essa identidade que o Joel Schumacher nunca conseguiu criar. Eu fecho Batman Returns com a nota 8. Mudei de opinião. Se eu tivesse feito esse vídeo anos atrás, a minha nota seria muito mais baixa. Eu considero que uma coisa decisiva para você curtir o filme, você consegue aceitar que em um filme sobre o Batman ele acaba ficando de lado para dar mais espaço e tempo de tela para a Mulher-Gato e para o Pinguim, afinal de contas, eles seriam os coadjuvantes. Certo, pessoal? Em breve eu continuo com a série Batman aqui no canal, mas eu vou comentar sobre as animações também. Então o próximo vídeo será sobre Batman, a Máscara do Fantasma. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!